Ray White presenciou coisas horríveis e esteve no campo de batalha várias vezes desde pequeno. E isso mudou totalmente sua forma de agir. E um acontecimento trágico mudou sua vida. Mas o anime não começa daí. Bom, depois de muito tempo, Ray White acaba entrando numa academia de magias. Ele não vem de uma família de feiticeiros, ou ele também não é um nobre. Por causa disso, ele é considerado um comum, ou seja, sequer ele devia estar ali. Por causa disso, as pessoas tratam ele com desdém desde o início. Inclusive, um valentão chamado Alien começa a literalmente falar mal dele, como se ele não devesse estar ali, naquele local. Ele até mesmo tenta partir para agressão, mas como o Ray parece ter grande habilidade de combate, que consegue fugir dos ataques dele. Com isso, logo chega uma garota. Essa garota faz com que tudo aquilo acabe facilmente. O nome dela é Amelia Rose. Parece que ela é uma pessoa muito importante, ela vem de uma família muito importante, visando que todos vão embora, e a confusão termina quando ela chega. Diferente dos outros, ela se apresenta normalmente para o Ray, dando as boas-vindas para ele na sua nova academia. Com isso, além de descobrir que ele é o primeiro comum dessa academia, feitiçaria Arnold, que é muito popular, ele logo vai para a cerimônia de abertura, onde ele conhece Abby, a diretora da academia, que está fazendo toda a cerimônia. Logo depois do discurso motivando os novos alunos, ela também chama representantes dos novos alunos, que é aquela garota de cabelos vermelhos chamada Rose, que parece ser muito importante. Logo após isso, o Ray ele acaba sendo apresentado na sua nova turma. Ele conhece a professora Gray e os seus novos companheiros, mas ele percebe que ainda parece demonstrar raiva e nojo dele. Mas bem, ele acaba sentando na cadeira dele, olhando para a janela. E logo ele começa a ter umas lembranças que parecem lembranças de uma época ruim da vida dele. Ele começa a se perder em pensamentos e logo ele é divertido pela professora Gray. Acaba jogando giz, ele para facilmente aquele giz e acaba explodindo na cara dele, é algo de piadas de todos. Mas bem, logo ela começa a falar sobre os 7 grandes feiticeiros, que é o objetivo de todos, até mesmo a Abby, que é a diretora da escola, ela é um desses 7 grandes feiticeiros. E logo ela é interrompida enquanto está falando sobre ele, pelo valentão, que Alien, que acaba falando que ter um comum, né, numa sala, naquela escola, não é muito inteligente, até para que pessoas que têm esse grande vontade de se tornar feiticeiros. Mas, obviamente, ele é divertido pela professora, dizendo que ser comum não tem nada a ver, porque ela tem mais raiva nele. Mas bem, logo eles vão para uma aula de feitiçaria comum e tal, básico, só para testar as habilidades deles, e a professora acaba ensinando um pouco sobre feitiçaria, como a matéria, como usar a matéria na feitiçaria. E como codificar isso, a matéria, é importante. Ela até mesmo fez umas rodas de gelo muito bonitas. E até uma garota estranha que está usando uma túnica, acaba fazendo uma pergunta, perguntando se isso é um código de antimatéria, na hora que ela desfez as rosas de gelo. Ela acaba dizendo que não, a professora, que não tinha nada a ver, que isso é um tema de faculdade feito por uma pessoa chamada Ice World. E o Rei acaba percebendo que essa garota fica todo decepcionada com isso, ele fica meio de olho nela. Então eles vão fazendo as habilidades dele com a feitiçaria, os testes, e a gente acaba percebendo que a Rose é muito habilidosa, as pessoas ficam falando sobre as habilidades dela com poderes, mas o protagonista não é nem um pouco bom com feitiçaria. Por causa disso, ele causa ainda mais raiva naquele valentão lá. Mas bem, logo depois ele vai para a biblioteca, ele acaba se encontrando com aquela pessoa que está usando aquela túnica. E basicamente ele conversa com ela, ele se apresenta, e basicamente ele só com uma garota chamada Elisa. E ele acaba falando sobre essa Ainsworth, que parece que ela gosta bastante, e ela acaba descobrindo que ela realmente ama essa pessoa. Ela é muito interessada nas pesquisas dela. E nessa o protagonista acaba vendo o rosto dessa Elisa e aí vê que ela é muito bonita, mas que ela tem umas orelhas de elfo. E quando ele já percebe isso, ela ia se vestir de novo, botar o capuz de volta nela, só que o protagonista não deixa. E o protagonista percebe que ela tem muita vergonha por ser uma meia elfa e tal, ela tem vergonha de ficar mostrando e tal. Então o protagonista diz que ela é muito bonita, enquanto ele fica escondendo isso. E com isso meio que faz a Elisa fica um pouco contente, podemos dizer, com aquele elogio. Ela acaba, né, deixando de vestir esse capuz. Depois de fazer um novo amigo, o protagonista vai pro quarto conhecer seu companheiro de quarto. Ele acaba vendo um amigo chamado Avi Armstrong,
Eles do nada começam, do nada tiram uma roupa e tal. E aí você mesmo não entende, porque você vai pensar até que ia fazer uma broderagem ali. Mas do nada eles só são tipo companheiros de academia mesmo, mano. Os caras literalmente são dudes pra ficar fazendo musculação e tal, fazer crossfit e essas maluquices aí. Bem, não vou tentar entender maluco. Mas bem, logo depois a morte eu conheci outra garota, enquanto faziam tipo, uma caminhada e tal, chamada Rebecca Bradley, que parece a Yuri do Duke Duke Literature Club lá. Ela parece que ser muito calminha e tal. Também ela não tem muito esse criticismo com o protagonista. Ela parece ser muito de boa com ele, mesmo sabendo que ele era comum. E depois que ele vai na escola, ele descobre que tem 3 famílias principais, que é a Rose, Bradley e a Al Green, que são as 3 grandes famílias principais. Então aquela Rebecca também é uma das 3 grandes famílias que existem. Ele acaba descobrindo isso, apesar que o protagonista não se importa nem um pouco. Depois ele acaba separando do cara lá, do seu amigo lá, e basicamente ele acaba conhecendo Clarice Cleverland, que é uma gosta de cabelos louros, tamanho chiquinha, parece ser meio tsundere. Então ele bate papo com ela e tal, e ela é meio doidinha, mas ele acaba fazendo amizade com ela e tal. Ela parece ficar bem feliz, por sinal, quando ele faz amizade com ela. Então, mas ela acaba saindo de lá. Depois a gente vai se encontrar com a diretora Abe, e a gente percebe que durante a conversa deles que eles parecem ser bem familiares, principalmente quando ele fala Abe-chan, como se tivesse se conhecido, e quando foca no retrato mostra que realmente eles já se conheceram. E depois disso tem um exercício de prática com espada de madeira e tal, e era o momento perfeito pro Valentão se vingar do protagonista. Então ele vai pra cima do cara lá com tudo, mas o protagonista facilmente já derruba a espada dele. Mas mesmo assim o cara não desiste e vai pra cima do protagonista. E, mano, o cara simplesmente destruiu a espada do maluco. Então ele decretou a vitória dele ali mesmo, mostrando que Ray Wright não é apenas um garoto bobalhão, ele é muito forte. E assim acaba o primeiro episódio, dando esse foco no Ray. Então o Ray no início do segundo episódio tá fazendo barulhos estranhos com o Eve, o melhor amigo dele, você tá pensando, até pensando que tá na broderagem, mas então só fazendo exercícios e tal, como sempre. Mas bem, ele acaba falando sobre ele tem uma coisa dourada lá que ela brilhando. E mostrou pro Wave, o Wave não se acreditou quando viu. E no dia seguinte, quando o Ray foi no grupo onde o Wave fica, que é um grupo de pesquisa biológica, que é um cara musculoso lá do nada, e eles estavam pensando que o Ray era qualquer merda. Mas quando eles viram que o Ray era tão musculoso quanto eles e perceberam que ele tinha um cartão dourado de caçador, eles acabaram aceitando ele no time. Então agora ele também faz parte desse grupo. Mas logo depois são surpreendidos que o Ray demonstra interesse em estar no grupo da Rebecca Bradley, que é bastante feminino, diferente do anterior. As garotas não queriam aceitar, além de ele ser um comum, ele era um homem, então isso meio que seria um estranho. Mas a Rebecca decide fazer um teste com ele para ver se ele passa. Ela colocou uma menina para supervisionar ele e basicamente essa menina colocou ele para arar um terreno para ver o que ele era capaz de fazer. Então, pensando que não teria sutileza para fazer trabalho, totalmente diferente, o protagonista começa a fazer trabalhar. O maluco farmou, mano, para quem trabalha no Minecraft Survival, né, velho? Isso aí não é nada para ele. Então, mano, parecia que eu até olhei assim no celular pra ver se não tinha clicado pra assistir Vinland Saga, velho. Então, do nada, a Rebecca vai visitar ele e tal, falando que essa Rebecca tá interessada nesse protagonista. Ela foi levar um lanchinho pra ele e tal, começando a conversa, bater um papo. Enquanto ela falava sobre uma atividade de espaço que vai ter, ela começa a olhar pro músculo do protagonista, pede tá atacando o músculo do cara. Oxi. Mas o protagonista deixou e tal, ela ficou toda fissurada nele, e as garotas tudo altejando, ela vendo tudo, inclusive a Rose, meio pareceu, deu um clima de ciúminho aí. Então depois desse lance com a Bradley, ele acaba vendo o resultado do protagonista, e mano, ele passou totalmente no teste, no trabalho excelente. E logo após isso, ele acaba vendo de novo aquela garota loira e Maria Chiquinha. E o protagonista é que a Clarice, ela gosta de insetos, e ela fica meio triste porque ela acha que uma garota gostar de insetos é uma coisa estranha e tal, e que as pessoas têm um certo preconceito com isso. Mas o protagonista leva de boa, fala que ele também gosta e não vê problema algum nisso.
Ele até chama ela de amigo e por causa disso ela fica realmente muito feliz. Ela até fica vermelhinha com a coisa que ele diz depois. Então realmente talvez esteja rolando um clima também entre eles. Mas bem, então depois disso eles acabam voltando para a turma e tal. E a professora começa a pedir para explicações sobre como fazer feitiços, algumas coisas relacionadas a isso. E até fala uma fala muito bem detalhada sobre os tipos e tal. E todo mundo fica na sala impressionado, principalmente por esse comum tá falando isso. E como sempre, né, o Valentão fica com ódio. E ela acaba falando que vai ter uma atividade em grupo que ele deve fazer com um grupo de 4 pessoas numa floresta. E basicamente as pessoas tudo quer que a Rose vai entrar no grupo deles. E o protagonista acaba já tem um com um amigo dele. Já tem mais um. Então ele acaba chamando aquela garota de cabelo azul. E uma coisa engraçada é que como a Elisa no Keika também é meio tímida, ainda no protagonista, ele acaba até mesmo, como podemos dizer, dando um jeito que bola no queixo dela. A minha ficou toda apaixonadinha que já quis entrar logo no grupo dele. Depois veio a Rose. E todo mundo ficou muito surpreso, principalmente por ela estar demonstrando um certo interesse nele, não necessariamente romântico, mas e principalmente porque o Valentão aí, velho, endoidou de vez. Depois disso, basicamente o que acontece é que eles vão para essa atividade na floresta em grupo. Ela acaba falando e a professora sobre o que eles vão fazer ou não. E quando o protagonista sai, eles têm que achar uns pontos e pegar uns selos e tal de aprovação na floresta. Só que ele acaba se encontrando com uma abelha gigante lá, a própria vizinha da Elisa. E o protagonista mostra a grande habilidade derrotando o bicho num golpe só. E não só isso, ele parece demonstrar grande habilidade na floresta, com não só agilidade, velocidade e força, mas também conhecimento na própria floresta em si. Dando um exemplo, quando chegou à noite, eles já estavam abrigados com fogo, a própria Rose elogiou como ele era bom em encontrar, por exemplo, alimentos na floresta. Era como se ele tivesse já se encontrado em situações de sobrevivência. E a Rose meio que começou a desconfiar dele. Isso não é uma pessoa normal, da minha idade. Ela começou meio a desconfiar disso já dele. Mas bem, ele meio que tenta esconder que tem algum sobre o passado dele. E quando ele vai olhando pro fogo, ele acaba se lembrando de ter umas memórias sobre o passado dele em situações difíceis que ele já se encontrou. Mas aí quando chega a manhãzinha, o protagonista acaba ouvindo um grito do nada. E quando ele vai ver, ele meio que percebe que é um grito realmente de socorro. Ele percebe que um bicho totalmente estranho, que parece um Pokémon, atacou o grupo do Valentão. E ele podia ser um merda, um tipo, não queria ajudar. O cara só faz merda com ele e tal. Mas o a gente boa ajudou e derrotou o bicho num golpe só, véio, de novo. Desviou dos golpes deles com total facilidade e acabou nele com um golpe só. Como sempre, o Valentão foi um merda, que nem aperta a mão do protagonista. E depois que ele foi tentar ajudar os amigos deles, a Rose mais uma vez pergunta ao protagonista quem ele é. Que tipo, é totalmente estranho como ele consegue derrotar todos esses bichos com total facilidade. E ele tá tentando esconder o máximo que pode. Mas do nada aparece uma pessoa atrás das árvores e joga num negócio no bicho que tava morto. E do nada, velho, o bicho volta com sede de sangue. E parece que a luta vai ser ainda pior do que já foi. Mas bem, esse é o fim dos episódios. Então muito obrigado. Se querem a continuação, deixem um like, comentem que se gostaram. E até a próxima conversa. Valeu, falou.